Artigo 12, parágrafo 1º. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. As comissões de ética poderão requisitar o documento que entenderem necessário a instruções probatórias, também promover diligência e solicitar parecer de especialista. Terceiro parágrafo. Na hipótese de serem juntados os autos da investigação após manifestação referida no caput desse artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 dias. Parágrafo 4º. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além de providências previstas no Código da Conduta da Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão a seguinte providência no que couber: encaminhamento sobre o caso para a Controladoria Geral da União, encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior, devolução ao órgão de origem conforme o caso. Segundo, encaminhamento conforme o caso para a Controladoria Geral da União em unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal que trata o decreto 5.480 de 30 de junho de 2005 para exame de eventuais transgressões disciplinares. Terceiro, recomendação de abertura de processo de emenda administrativa se a gravidade da conduta assim exigir. Artigo 13º. Será mantido com a chancela de reservada até que seja concluído qualquer procedimento instaurado para a apuração da prática de respeito às normas éticas. Parágrafo 1º. Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos de procedimento deixarão de ser reservados. Parágrafo 2º. Na hipótese de o auto estar instruído com documentos acobertados por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente carregado de sua guarda. Parágrafo 3º. Para guardar o sigilo, documento que assim deve ser mantido, a comissão de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciará para que tal documento seja desentranhado dos autos, lacrados e acautelados. Artigo 14º. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto da comissão de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificado da existência do procedimento investigatório. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui de obter cópia de autos e de certidão do seu teor. Artigo 15º. Todo ato de posse ou investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos referido no parágrafo único do artigo 11 deve ser acompanhado de prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Administração Federal e pelo Código de Ética Profissional. Parágrafo único. A posse em cargo ou função pública que submete a autoridade à norma do Código de Conduta da Administração Federal deve ser procedido de consulta à autoridade e à Comissão Ética Pública se acerca da situação possa suscitar conflito de interesses. Artigo 16. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de competência alegando a omissão do Código de Conduta da Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal, do Código de Ética do órgão ou entidade que, se existe, será suprido pela analogia à invocação do princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade pública e eficiência. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Cumprir a CEP responde a consulta sobre o aspecto ético que for dirigido por demais comissões de ética pelos órgãos de entidade do Executivo Federal, bem como cidadão ou servidor que venha a ser indicado para ocupar o cargo ou função abrangido no Código de Conduta de outra comissão. Artigo 17. As comissões de ética, sempre que constatarem a possíveis ocorrências de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa, de infração disciplinar, encaminharão cópia do auto à autoridade competente para apuração de leis de tais fatos, sem prejuízo de medida de competência. 18.
18º. A decisão de comissão de ética, na análise de qualquer fato ou submetido à apreciação por ela levantado, serão resumidos em emenda, com a omissão do nome dos investigados, divulgar no sítio do próprio órgão, fato sem prejuízo de medida de competência. Artigo 18. As decisões de comissão de ética, análise de qualquer fato submetido à apreciação. Artigo 19. Os trabalhos nas comissões de ética que tratam incisos 2 e 3 do artigo 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos do seu membro, quando estes não atuarem como exclusividade na comissão. Artigo 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário à solicitação de documentos necessários à instrução de procedimento de investigação instalado pela Comissão de Ética. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver inobservância do dever profissional previsto no caput, a Comissão Ética adotará as providências previstas no inciso 3 do 5º do artigo 12. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas pela Comissão de Ética. Artigo 21. A infração da natureza ética cometida por membros de comissão ética, de que trata os incisos 2 e 3 do artigo 2º, será apurado pela Comissão de Ética. A Comissão de Ética Pública manterá banco de sanções aplicado pela Comissão de Ética que trata os incisos 2 e 3 do artigo 2º, de suas próprias sanções para fim de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal em caso de nomeação para o cargo ou comissão de alta relevância pública. Parágrafo único. O banco de dados referido nesse artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no artigo 11 desse decreto. Artigo 23. O representante da Comissão de Ética que trata incisos 2 e 3 do artigo 2º atuarão com elemento de ligação com a sede, que disporá da resolução própria das atividades deverão desenvolver para o cumprimento desse mister. Artigo 24. As normas do Código de Conduta da Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal, aplica-se no couber a autoridades e agente público neles referido, mesmo quando em gozo de licença. Artigo 25. Ficam revogados os incisos 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25º do Código de Ética Profissional.